Então, algumas questões aí. Primeira delas, o equilíbrio químico de uma reação é atingido quando a velocidade de reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Isso ocorre quando as concentrações do reagente e do produto sob temperatura constante não se alteram. Por meio das representações gráficas, demonstra essa situação de equilíbrio. Primeiro delas, em relação à velocidade. Então, a velocidade, e aqui em cima nós vamos ter os reagentes, tá? Reagentes, embaixo produto, tá? Então, olha só que interessante. A velocidade de reagente vai diminuindo até chegar numa constante e de produto vai subindo até chegar na constante. Quanto à concentração de reagente, ela vai diminuindo até equilibrar e de produto sobe até equilibrar também. Então, aqui a gente teve o nosso equilíbrio e aqui em cima também alcançamos o nosso equilíbrio. Já na 2, ele pede para representar a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, que é o Kc, e em termos de pressão parcial, que é o Kp. O Kp, embora eu não tenha demonstrado para vocês, não tenha colocado aqui para vocês propriamente dito o Kp, mas o Kp ele segue a mesma denotação do que nós vimos acerca do Kc, tá bom? Então é o mesmo esquema, a gente vai começar sempre observando a reação direta. Então na A nós vamos ter lá, só posso considerar se for gasoso, tá? Ou se ele for aquoso. Eu não considero sólidos e líquidos aqui, tudo bem? Então a gente tem lá, o Kc é igual a, olha só, produto primeiro, então a concentração de H2O, e a gente considera, porque ela está no estado gasoso, tá? É um vapor de água, vezes a concentração de CO, dividido pela concentração de H2, vezes a concentração de CO2. Então a gente sempre vai representar, né, a concentração colocando a substância entre colchetes. Quando eu vou fazer o Kp vai ser igual a pressão parcial de H2O vezes a pressão parcial de CO dividido pela pressão parcial de H2 vezes a pressão parcial de CO2, tá? Vamos para a letra B. A letra B eu tenho os dois também como gases, então tenho lá que o meu Kc vai ser igual ao primeiro produto, concentração de NO2, observe que eu tenho 2 mols, então eu elevo ao quadrado, dividido pela concentração de N2H4. E o Kp é a mesma coisa. Kp, como os dois são gasosos, a gente considera também Kp igual a, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar essa visualização. Kp igual a pressão parcial de NO2 ao quadrado, né? Lembrando sempre de elevar no expoente o número de mols, dividido por pressão parcial de N2H4. Tudo bem? Aqui, olha só que interessante, eu tenho um sólido, tá? Vou até mudar de cor, aqui eu tenho um sólido. Então a gente não considera o sólido, tá? Por quê? A concentração do sólido vai ser 1. Tudo bem? Aqui também é sólido, então a gente não considera. Olha como vai ficar. Kc é igual a concentração de CO2 e acabou, tá? Porque seria vezes 1 dividido por 1. E a mesma coisa o Kp. Kp é igual a pressão parcial de CO2 vezes 1 dividido por 1. Então, como a gente tem esse vezes 1 dividido por 1, a gente não precisa colocar. Então, a constante de concentração vai ser justamente a concentração do próprio CO2 e a pressão parcial do próprio CO2. Tudo bem? Agora, na letra D de dado, aqui a gente já tem uma expressão um pouco mais completa. Vamos até diminuir um pouquinho aqui. Show. Primeiro, então, produto. Kc
C é igual a gasoso, 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 a gente considera tudo. Então, H2O, concentração de H2O, eleva ao expoente 2, vezes a concentração de SO2, eu também tenho 2 mols dele, então eleva ao quadrado, dividido pela concentração de H2S, concentração eleva ao quadrado também, porque é 2 mols, vezes, nós temos lá a concentração de O2, e eu vou elevar ao cubo, porque eu tenho 3 mols. Kp vai seguir a mesma lógica, Kp vai ser igual a pressão parcial de H2O, não se esqueça de elevar ao quadrado, vezes a pressão parcial de SO2, também não se esqueça de elevar ao quadrado, dividido pela pressão parcial de H2S elevado ao quadrado, vezes a pressão parcial de O2 elevado ao cubo, tá? Olha só, não se esqueça de elevar ao cubo. Na letra E, como aqui eu tenho essas substâncias no meio aquoso eu considero. No meio sólido, não. Então, isso aqui vai dar 1. Então, observe, vai ficar Kc igual a HCl, concentração, né, de HCl, eleva ao quadrado, dividido pela concentração de CaCl2, vezes a concentração de H2SO4, tá bom? E observe que interessante ela fica. Aqui eu não elevo expoente nenhum. E o Kp, como vai ficar? O Kp, o aquoso também não entra no Kp. Então, se a gente analisar o Kp, eu tenho que o Kp é igual a 1, que é igual a uma constante. Por que o Kp ele vai dar esse valor? Pelo seguinte, falar, aqui é aquoso, isso aqui no Kp também dá 1. Aqui é aquoso, não muda a pressão, tá? Então, a pressão ela é igual a 1, ela é constante, tá bom? Então, na constante em termos de pressão, a gente só vai considerar os gasosos, tá? Então, tudo que tiver no estado gasoso a gente considera, caso contrário, não. Tudo bem?